E aí, galerinha do 8º ano, beleza pura sem mistura? Professor Rogerson aqui com vocês do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha do bem. Vamos lá para a nossa aula de hoje de matemática, beleza? Show de bola. Galera, é o seguinte, nosso conteúdo de hoje, certo? É esse aqui. Deixa eu só mudar a cor da caneta aqui. Taran, taran. Beleza. Nosso conteúdo de hoje, ó, vou apagando aqui. É esse, ó, páginas 133 a 138, do capítulo 8. Vamos estudar sobre reta e ângulos, ok? Beleza. Galerinha, é o seguinte. Eu tava com um planejamento aí de trabalhar com um livro de oficina de negócios também com vocês, né? Mas assim, não é prioridade, tá bom? Prioridade é o livro de matemática. A oficina de negócios a gente vai vendo de acordo com o desenrolar da história. Então hoje provavelmente não vai dar pra gente trabalhar aí com a oficina de negócios, certo? Provavelmente. Vamos ver aqui. Aí o seguinte. Lembre-se que você já é para estar com no mínimo 4 questões prontas, não é? 4. Lembra que eu fiz o planejamentozinho aqui para você conseguir fazer as 30 questões dentro do mês tranquilamente, sem aperreio. Então você é para estar no mínimo com 4 prontas já. E hoje, quando terminar a aula aqui, você vai e faz mais 4, no mínimo. Lembre-se, é o mínimo. Beleza? Se lembre, pessoal, se você está sempre no mínimo, você vai ficar, né? Vai se acostumar a estar lá no fim da fila, não é assim? Então procure dar o seu melhor, certo? Aqui eu tô só lhe incentivando você procurar ser o melhor, porque você não, vou fazer só as 4 mesmo, que é o mínimo, né? Então você vai se conformar sempre com o mínimo. Pense bem nisso, tá bom? Vamos lá, galerinha. Nosso conteúdo de hoje: retas e ângulos. Show de bola. Páginas 133 a 138. Vamos lá. Para começar, ao observarmos, pessoal, a linha do horizonte nos oceanos, podemos deduzir intuitivamente o conceito de reta, certo? Então você pega e olha no horizonte, ó, certo? Você está lá na praia, né? E olha para o horizonte. Pá, você não vê nem fim, né? Você tem um conceito ali de reta já. É algo reto, né? Você tem aquela visão ali. Nas cidades, pessoal, os cruzamentos entre ruas e avenidas são representações claras do encontro entre duas retas, certo? Você vê que até a definição de reta é assim, Vou usar um termo que tem um professor aí que utiliza, o professor Alexandre Soares, né? É michuruca, né? O termo, a definição de reta é michuruca, porque a reta é uma linha reta, certo? É algo reto, beleza? A definição michuruca, como diz o professor Alexandre Soares. Aí assim, ó, em alguns casos formando ângulos de 90 graus, em outros formando ângulos agudos ou obtusos. Então, há casos em que o cruzamento de ruas representa, né, o encontro de duas retas formando ângulos de 90 graus ou não. Resumidamente é o que ele quer dizer aí. Mas não vamos se deter muito nessa ideia. Só pra gente observar aqui, ó, tá vendo? Ó, rua A, rua B, ó, tem duas retas, beleza? Formam ângulos aí, ó, de 90 graus ou não, certo? 90 graus ou não, maiores ou menores que 90, por aí vai. Na aviação também, pessoal, os pilotos são treinados com várias horas de voo para que façam as aterrissagens. Cuidado para não dizer aterrissagem, né? Aterrissagens das aeronaves obedecendo a um determinado ângulo de inclinação. Tá aqui, ó, o ângulo, né? Ó. Esse ângulo alfa, beleza? Evitando assim acidentes fatais. Então, para você, o piloto de avião, ele faz esse estudo para saber o ângulo certo para realizar o pouso, para evitar acidentes. Todas essas afirmações acima citadas evidenciam a importância dos conhecimentos que obteremos neste capítulo, né, sobre ângulo e reta. É justamente o estudo da reta e do ângulo que norteia a base do conhecimento geométrico. Você tem a noção do espaço, né? Geometria, o espaço.
as figuras geométricas, um triângulo, um retângulo, um quadrado, aquele negócio todo, né? Então, pra você ter essa ideia da geometria, você precisa iniciar com o conhecimento sobre reta e ângulo, para você começar aí, certo? Então, reta, pessoal. Como já foi dito anteriormente, o conceito que nós temos de reta é um conceito intuitivo, michuruca, né? Decorrente da observação e da experiência na vida. Então, esse é o conceito que você tem de reta. É algo reto. Tchum, pronto. Isso é chamado de postulado ou axioma matemático. Muito bem. Aí tem um exemplo aqui, né? Que essa corda que está esticada aqui, ó, é uma reta, né? Ela dá a ideia aí de uma reta, beleza? Aqui tem o barcozinho, o motor puxando o esquiador e a corda estiradinha, ó, se tornou uma reta. Se a corda não está estirada, não é uma reta, mas na hora que ela estira, se torna uma reta, beleza? Muito bem. É lógico que todo ente geométrico possui uma forma adequada de representação e toda reta é representada por letras minúsculas. Então, ó, preste atenção na representação. A reta é representada por letras minúsculas. Se você quiser ir marcando, vai marcando para não esquecer, beleza? Então, a reta por letras minúsculas do nosso alfabeto. Aqui eu tenho a reta S, né? Ó. Reta S com a letra minúscula, beleza? Muito bem, ó. Reta S ou MR, que você faz assim, ó, a reta MR, porque ela é infinita para ambos os lados, né? Então você pode escrever assim, ó, reta R, ou então assim, ó, para determinar que é uma reta, porque a reta ela é infinita, né? Em ambos os lados. Tem essa ideia aí, tá bom? Muito bem. Então toda reta é formada por infinitos pontos. Entende esse conceito também, ó. Toda reta é formada por infinitos pontos. Nesse caso, podemos dizer que os pontos M e R, aqui é um ponto, né, ó, M, e outro ponto R. Podemos dizer que esses pontos pertencentes à reta S, certo? Eles pertencem, né? Podemos dizer que os pontos M e R pertencem à reta S. Aí aqui está só mostrando de forma teórica, né? M pertence a S, R pertence a S. Que o ponto M pertence à reta S e o ponto R pertence à reta S. Esse símbolozinho aqui, ó, esse Ezinho, quer dizer pertence. Certo? Pertence. Beleza? Muito bem. Então toca para frente. No estudo da reta são válidos os seguintes axiomas, beleza? Aí você pergunta, professor, o que é um axioma? Tá aqui, ó. São verdades inquestionáveis, universalmente válidas, muitas vezes utilizadas como princípios na construção de uma teoria ou como base para uma argumentação. A palavra axioma deriva do grego axios, cujo significado é digno ou válido. Em muitos contextos, axioma é sinônimo de postulado, lei ou princípio. Então, axioma é algo inquestionável, certo? Então ele diz aí, ó, são válidos os seguintes axiomas, ou seja, as seguintes leis que são inquestionáveis, né? Beleza. Vamos lá. Por um ponto passam infinitas retas. Então essa é uma verdade, né? Aprenda isso, ó. Você tem um ponto no espaço, vamos supor, né? Então por ele passam infinitas retas. Passam assim, passa outra assim, outra assim, outra assim, outra assim, outra assim, outra assim, outra assim. E você passa a vida inteira traçando retas aí e não para. Nunca. Porque passam infinitas retas. Guarde esse conceito, porque isso é questão de prova, hein? Questão de prova. Bonitinho, né, não? Por um ponto, não... Aí eu coloco a pegadinha, né, ó. Não passam infinitas retas. Aí você, eu ouvi dizer que tem infinitas retas relacionado com um ponto. Mas preste atenção, ó. Se passa ou se não passa. Fique ligado. Certo? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Então, por um ponto passam infinitas retas. Beleza? Passam infinitas retas. Já pensou se eu colocasse na prova assim, ó? Diga se está certo ou errado, né? Que a prova vai ser assim agora, o gabarito, né? Certo ou errado. Aí diz, por um ponto passam apenas 358 retas. Aí você, eita, é mesmo, é? É não, papai. Passam infinitas, certo? Preste atenção. Aí, ó, por 2 pontos passa uma única reta. Aí, ó, é outra questão linda de prova.
por 2 pontos passa uma única reta. Entendeu? Se você traça 2 pontos, ó, um ponto aqui, um ponto aqui, só passa uma reta. Não tem como passar uma reta assim, tem? Passa por um ponto, mas pelos dois não. Tá entendendo? Por esse ponto, vamos dizer que é o ponto A, o ponto B, né? Então, pelo ponto B tá passando 2 retas, mas pode passar infinitas pelo ponto B. Mas pelos 2 pontos, ó, ao mesmo tempo, ó, só passa uma reta. Certo, papai? Então, muito bem. Fica ligado aí, ó. Por 2 pontos passa uma única reta. Por um ponto passam infinitas, mas por 2 só passa uma. Terceiro axioma. Dados 3 ou mais pontos distintos, ó, 3 ou mais, né? Pode ser 4, 5, 10, 20, 50, 80 milhão. Dados 3 ou mais pontos distintos de um plano, só poderemos traçar uma reta que passe por todos esses pontos ao mesmo tempo, se... Preste atenção. Se você tem mais de 2 pontos, né? Que é 3 ou mais, se você tem mais de 2... Então você tem 3 ou mais, né? Então você vai poder traçar uma única reta, ó. Poderemos traçar uma reta que passe por todos esses pontos ao mesmo tempo, se esses pontos estiverem alinhados, certo? Se os pontos estiverem alinhados. Beleza? Então vamos supor que você tem, ó, tem um exemplo aqui, né, ó. Tem 3 pontos, A, B e C. Eles estão alinhados? Não. Então você não pode passar uma reta por todos os pontos. Você tem que traçar várias retas, né? Ó. Entendeu? Se eles estiverem alinhados, como é esse segundo caso aqui, ó. Nesse segundo caso, aí você passa uma reta só. Por quê? Porque os pontos estão alinhados, né, papai? Muito bem. Entenderam a ideia? Vamos recapitular? Por um ponto... Primeiro axioma, por um ponto passam infinitas retas, né? Aqui não passou nenhuma, porque eu errei tudinho, né? Vamos devagarzinho, ó. Certo? Por um ponto passam infinitas retas, parece uma aranha, né? Mas tudo bem. Por 2 pontos ao mesmo tempo, só passa uma reta. E eu só tenho, quando eu tenho mais de 2 pontos, 1, 2, 3, eu só vou conseguir passar uma reta por todos os pontos ao mesmo tempo se eles estiverem alinhados. Caso contrário, eu precisarei de várias retas, né? E geralmente unindo de 2 em 2 pontos. Ou não, dependendo da... Mas geralmente é assim, né? Nós unimos de 2 em 2 pontos. Porque se você tiver 4 pontos, 1, 2, 3, 4. 3 pontos, eu já tenho um exemplo aqui, né? Então como é que eu vou unir esses pontos? Uma reta aqui. Uma reta aqui. Uma reta aqui. Uma reta aqui, ó, precisei desses aqui, né? Fiz um retângulo aí. Aí se eu quiser unir esses 2 pontos, ó, entendeu? E por aí vai. Então se eles estiverem alinhados, quando eu tenho mais de 2 pontos, aí é que eu vou conseguir traçar uma reta só por todos os pontos ao mesmo tempo. Caso contrário, não consigo. Entenderam, né? A ideia das retas, né? Agora o que é uma semi-reta? Ó, é uma parte da reta com características específicas. Então o próprio nome já tá dizendo, uma reta não é infinito para a direita e para a esquerda, né? Beleza. Agora o que é uma semi-reta? É uma parte da reta, certo? A reta é infinita, né? E a semi-reta é uma parte da reta, beleza? Então você tem aqui, ó, S1, S2, né? Tem a reta S, beleza? Então você tem aqui a semi-reta 1 e a semi-reta 2, ó. S1 é semi-reta 1, S2 é semi-reta 2, porque você dividiu, ó, você tem um ponto aqui, né? A partir desse ponto, ó, você traçou uma semi-reta para cá, que é a semi-reta 1, traçou outra semi-reta para cá, que é a semi-reta 2, beleza? Então, ó, o ponto A está dividindo a reta em 2 partes, S1 e S2. Chamamos S1 e S2 de semi-retas. E o ponto A, que é onde elas se originam, de origem da semi-reta. Então, aqui é a origem, ó. O pontozinho, ó, é a origem da semi-reta. Beleza? Entendido, pessoal? Reta, ela é infinita. Para um lado e para o outro. Semi-reta, aí ela tem um ponto de origem, né? Que é a origem da semi-reta. A partir desse ponto eu traço uma semi-reta para um lado e para o outro. Ou seja, ela não é mais infinita. Em algum ponto ela teve início.
Beleza? A reta ela não tem nem início nem fim, né? Vamos dizer assim, que é infinita para ambos os lados. Já a semi-reta ela tem um início, pá, que é a origem. Show? Entendido, né? Muito bem. A principal característica da semi-reta é ser infinita apenas em relação a um determinado sentido, tá vendo? Uma das características, ela é infinita apenas em um determinado sentido. Aí preste atenção nisso aqui, pessoal. Eu tô indo com calma porque isso aqui pode cair na prova, viu? Quer dizer, a semi-reta é infinita em ambos os sentidos. E aí? Certo ou errado? Erradíssimo, né? Porque ela é infinita só em um sentido, ó. Apenas em relação a um determinado sentido. Então, cuidado, cuidado. Anotem as observações, certo? Fica só assistindo o vídeo assim com a mão no queixo, ó. Tem gente que fica, né, com a mão no queixo só assistindo o vídeo. Tem gente deitada aí com o livro fechado, com a barriga para cima e segurando o celular, né? Às vezes até com fone de ouvido. Eu não tô nem vendo, eu não tô vendo essas coisas, né? Tem outros que se deita de bruço, bota o celular em cima da cama ali e fica só olhando pro celular, né? Não tô vendo, não tô dizendo nada. Vi nada, não vi nada, né? Mas preste atenção, meu filho dos outros, cabeça de biloto. Tu tem que estar com o livro aberto, acompanhando, ou com o caderno também. O ideal é os dois, o livro e o caderno. E o lápis, uma caneta, a borracha e um corretivo. Se caso quiser, né? Escrever com caneta. Se não, escreve com lápis. Para que você faça as observações, beleza? Que aí quando você for fazer a revisão para a prova, estudar o capítulo, você vai ver as anotações que fez e vai te orientar, né? No estudo dirigido aí. Beleza? Então vamos lá. Ou seja, ter origem, mas não ter fim. Tá entendendo? Então uma das principais características da semi-reta é essa. Ela tem origem, mas não tem fim. Tá entendendo? Aqui é um exemplo, aqui outro exemplo. Certo? Então você tem as semi-retas, ó. C para cá. Você tem a origem no C, mas não tem fim. Você tem a semi-reta A e infinito para cá, ó. Você tem semi-reta infinita para a direita também, ó, do C para a direita. Entendeu? E por aí vai. A partir desse ponto você tem infinidade, ó, para a direita e para a esquerda. Mas a semi-reta ela teve uma origem. A reta não tem origem nem fim, é infinita em ambos os lados. Já a semi-reta não, ela tem uma origem. E ela é infinita só para um dos seus sentidos aí, um dos lados. Beleza? Então, ó, semi-reta S1 de origem A passando por C. Aí eu tenho, ó, A, C passando por C, né? Ó, tenho a origem em A e passa por C. Então, lê-se semi-reta AC. Beleza? Aí, nesse outro caso aqui, ó, tem o ponto A, aí tem o ponto D e a semi-reta, ó, S2, né? Então eu tenho a semi-reta S2 é de origem A passando por D. Então eu tenho essa notação aqui, ó, A, D, assim, ó. Porque a origem é em A, passa por D. Então eu tenho uma semi-reta que se origina em A e passa pelo ponto D. Então eu leio assim, ó, semi-reta AD e boto a setinha para o sentido que eu estou identificando, certo? Beleza? Ó, não é bem essa questão do sentido que eu estou identificando, porque assim, ó, eu tenho que identificar ela com essa setinha para a direita, porque no AC, se eu fosse identificar para o sentido, ficaria assim, né? Ó, AC, mas não é. Ele tem a origem em A e passa por C, ó, tá mostrando, essa setinha tá mostrando por onde ele tá passando. A semi-reta tem a origem em A e passa por C e vai-se embora. Entendeu? Muito bem. Vamos ver aqui, ó. Importante. A reta S é chamada de reta suporte. Beleza? Porque a reta S é chamada de reta suporte. Porque é a reta que está infinita para um lado e para o outro. Certo? Aqui eu tenho a reta S, ó. É infinita para a esquerda, infinita para a direita. Beleza? Então é a reta suporte para todas as semi-retas sobre ela originadas. Certo? As semi-retas AC e AD são consideradas opostas em relação ao seu ponto de origem. São opostas, não são? Por quê? Porque uma vai para um lado e outra vai para o outro. Ó.
eu tenho uma semi-reta aqui, ó, que é a semi-reta AC, coloca a setinha, né, indicando a origem e por onde está passando. E tem a semi-reta, ó, AD. AD, que está indicando, ó, que se origina em A, passa por D. Então são opostos, porque elas têm sentidos aí opostos, beleza? Show de bola. Pessoal, é bem tranquilo, né? Reta, infinita nos dois pontos. Semi-reta, ela tem uma origem, mas não tem fim, beleza? Agora o segmento de reta. Segmento de reta. Partindo do ponto de vista do mesmo raciocínio usado na semi-reta, para a semi-reta, segmento de reta é uma parte da reta, ó. O que é segmento de reta? É uma parte da reta com características próprias. Então, a semi-reta é uma parte da reta, beleza. O segmento de reta também é uma parte da reta, mas você vai observar aqui a diferença, preste atenção. Considere a reta M com pontos distintos R e T, certo? Então, vamos lá, né? Ó, considere a reta M com pontos distintos R e T. Então, você tem uma reta M e tem dois pontos aí, R e T, ó. Tem a reta M e tem os pontos R e T. O que é que nós vamos chamar de segmento de reta? É esse pedaço aqui, ó. Você observa que ele é finito, ó, finito em ambos os lados. Em ambos os lados. Entendeu, pessoal? Observe a diferença, ó. A reta, ela é infinita em ambos os lados. A semi-reta, ela é infinita em apenas um lado. E o segmento de reta, ela não é infinita em nenhum dos lados. Entendeu? Ela é finita, ela tem um fim em todos os lados. Tranquilo aí? É como se fosse um pedaço, você está tirando um pedaço ali, né? Da reta, beleza? Então, observe, ó, chamamos de segmento de reta a parte da reta compreendida entre esses dois pontos distintos, ó. O segmento de reta limitado por RT é assim representado. Aí a representação, ó, RT, aí ó, só um traço em cima. Você lembra que a semi-reta tinha a setinha, né? Ó? Não é? A reta tinha as duas setinhas, né? A reta. A semi-reta é só uma. E o segmento de reta não tem nenhuma seta. E o segmento de reta ele pode ser RT ou TR nesse caso, né? E essas letras aqui dos pontos, aí a questão é quem vai te dizer. Pode ser AB, pode ser CD, pode ser o que for, né? Beleza? Representado por letras maiúsculas, né? Ó, letras maiúsculas. A reta é que é representada por letra minúscula. Já os pontos por letras maiúsculas. Os pontos R e T são denominados extremidades do segmento, ó. R e T são extremidades do segmento. E a reta M é chamada de reta suporte do segmento. Por isso que é segmento de reta. Então os pontos R e T são as extremidades desse segmento da reta. Beleza? Ó, os segmentos de reta podem ser classificados... Cadê? Não, peraí. A principal característica do segmento é ser finito, ó, para ambos os lados. Tá aqui, ó. Que o papai disse aqui, tá bom? Ou seja, tem origem e fim. Certo? Tem uma origem e tem um fim. Então, diferentemente da semi-reta e da reta. Beleza? Então observe aqui, ó. Os segmentos de reta podem ser classificados das seguintes formas. Ó, tem o segmento de reta consecutivo, que possui uma extremidade comum, ó. Extremidade comum, ó. MR é consecutivo a RP, porque a extremidade comum é o R. Beleza? Isso aqui é bem intuitivo, né, pessoal? Consecutivo é porque você está continuando, né? O segmento. Você pegou um segmento aqui, outro aqui, ó. Eles são dois segmentos, são consecutivos, porque tem um ponto em comum, né? Ó. Possui uma extremidade comum. Entendeu? Tem um ponto em comum aqui. Notemos que nesse caso os segmentos têm extremidade comum na mesma reta suporte. Mas um dos segmentos não é formado pela mesma reta suporte.
né? Você, por exemplo, você tem essa reta suporte aqui, ó, e tem outra aqui, né, ó. Tá entendendo? É isso que ele tá querendo dizer, ó. Vamos dizer que você tem a reta M aqui e a reta N aqui, ó. Aí ele tá dizendo, ó, os segmentos têm extremidade comum, ó, essa extremidade comum, na mesma reta suporte, certo? Que é na mesma reta suporte, por exemplo, M. Na reta M ele tem uma extremidade comum, na reta N também tem um ponto comum, né? Mas um dos segmentos não é formado pela mesma reta, entendeu? Vamos supor que eu considere aqui, ó, que na reta M eles têm um ponto comum, certo? Esses segmentos de reta consecutivos. Só que esse segmento de reta RP, ele não faz parte da reta M, entendeu? Tem um ponto comum, mas não faz parte da reta M. Ó, não é formado pela mesma reta suporte, beleza? Então MR e RP, R é a extremidade comum, tá aqui, ó, beleza? Também eu tenho um segmento de reta colinear, que eles possuem a mesma reta como reta suporte, entendeu? Eu tenho vários segmentos na mesma reta, tá aqui, são colineares, já está dizendo que eles estão na mesma linha, ou seja, estão na mesma reta. E tá aqui o exemplo, ó. Os segmentos AR, AC, AM, RC, RM, CM são todos colineares, porque eles estão na mesma linha, ó. Beleza? Então se lembre aqui do negócio, ó. Em segmentos de reta AB e BA, AB e BA representam o mesmo segmento. Em semirretas BC e CB são semirretas diferentes. E no caso do segundo exemplo, CB, não existe na reta suporte acima R. Beleza? Então preste atenção nisso aí, ó. Preste atenção para não ficar confundido, certo? Ó, quando eu vou tratar de semirreta, ó, BC e CB, ó, BC e CB são diferentes, certo? E no caso desse segundo exemplo, CB, ó, não existe na reta suporte acima. CB não existe, certo? Por quê, pessoal? Porque você está iniciando aqui a semirreta em C e está passando por dois pontos, ó. E o que ele está querendo dizer aqui é como se só fosse válido se não tivesse o A. Se eu não tivesse o A, aí poderia, né? Pelo que ele está dizendo aqui é o que se entende, certo? Como eu tenho um ponto aqui depois do B, ó, então essa semirreta CB não existe, ó. Certo? No caso do segundo exemplo, que é CB, não existe na reta suporte acima, né? Beleza? Já quando eu vou tratar de segmento de reta, ó, AB e BA é a mesma coisa, é o mesmo segmento, porque eu estou medindo só esse ponto daqui para cá, né? Beleza? Muito bem. Só um lembrete, né? E eu tenho um segmento de reta adjacentes. O que são segmentos de reta adjacentes? Eles são consecutivos e colineares ao mesmo tempo, certo? São consecutivos e colineares. O que é o consecutivo, hein, pessoal? É quando ele continua, né? Eu tenho um segmento aqui que vem daqui para cá, ó. Aí ele continua, né, ó? Vamos supor aqui, ó. Beleza? Tem um ponto A, tem um ponto B, tem um ponto C. Isso é o consecutivo. Ele continua. E eles têm um ponto em comum, né? Tem um ponto que é comum. Show de bola. Consecutivo. E colinear é quando estão na mesma linha, ó. Na mesma linha. Então aqui eu tenho, né? Eu tenho segmentos de reta consecutivos, ó. Porque eu tenho segmento de reta AB e tenho segmento de reta BC. Eles são consecutivos porque tem um ponto em comum, ó, que é o B, né? E são colineares porque estão na mesma linha. Entendeu? Ó? Eles são adjacentes por serem consecutivos e colineares ao mesmo tempo. Show de bola. E o que são, pessoal, com segmentos congruentes? Vamos lá, né? Entender aqui, ó. Chamamos de segmentos congruentes aqueles que possuem a mesma medida. Muito fácil, né? Congruentes, mesma
medida. Ok? Lembra disso. Congruente, mesma medida. Certo? Observe a reta, ó. A unidade de comprimento aqui, o C, né? Unidade de comprimento. Aí se você for observar, ó, a medida de RT, eu tenho uma unidade de comprimento. A medida BH é a mesma unidade de comprimento. Então os segmentos RT e BH são congruentes. Então se você tem, resumindo, se você tem dois segmentos que têm a mesma medida, eles são congruentes. Beleza? Ó, RT é congruente com BH, certo? Esse símbolozinho aqui está dizendo congruente, né? Com BH, porque eles têm a mesma medida. Aí ele está dizendo a medida de AR, ó, 1, 2, 3, 4. AR, né? Ó, tem 4 unidades de comprimento. E a medida RH, ó, R para H, tem quanto? 1, 2, 3, 4. Também tem 4 unidades de comprimento. Então eles também são congruentes, beleza? E aí você vai ler assim, ó. Segmento de reta AR é congruente com RH. E essa é a notação, ó. AR, segmento de reta, igualdade, tiozinho, RH. E o segmentozinho. Beleza? Está dizendo que eles são congruentes. Esse símbolo aqui está significando congruência, né? RH é congruente. AR é congruente a RH. Congruente com RH, beleza? AR congruente com RH. Beleza? Entendido, né? Se tiver dúvida, me pergunta. Agora tem algumas propriedades, né, da congruência. Ela pode ser reflexiva, simétrica ou transitiva. O que é a congruência reflexiva? Que todo segmento é congruente a ele mesmo. Essa é uma propriedade. Todo segmento ele é congruente a ele mesmo, porque ele tem a mesma medida, pessoal. Ó, RT é congruente com RT, não é não? Vamos supor que RT tem uma unidade de comprimento, né? Certo? Aí o RT vai ter uma unidade de comprimento. Não tem a mesma medida? Então eles são congruentes. Então todo segmento é congruente a ele mesmo. O que é a congruência simétrica? Se AR é congruente com RH, então RH é congruente com AR. Essa é a propriedade da simetria. Certo? Vamos supor que no segmento AR eu tenho uma unidade de comprimento. No RH eu tenho uma unidade de comprimento. Então é a mesma coisa. RH é congruente com AR. Por quê? Porque eu tenho uma unidade de comprimento no RH e tenho uma unidade de comprimento no AR. É uma propriedade, pessoal, que é intuitiva. É só para você saber que existe, né? E transitiva, pessoal. A propriedade transitiva. Essa é legalzinha, mais complicadinha, mas é mais legal. Ó. Transitiva. Se AR congruente com RH e RH congruente com CD, então AR congruente com CD. É como se fosse assim, ó. Vamos supor que aqui eu tenho X, Y e aqui eu tenho Y, Z, né? Ó, tô numerando, né? Ó, RH é Y, né? E AR é X e CD é Z. É como se eu dissesse assim, ó. Se X é congruente com Y e Y é congruente com Z, então X é congruente com Z. Tá entendendo? Essa é a propriedade da transitividade. Que é uma congruência transitiva. É isso, eu posso chegar à conclusão que se eu tenho dois segmentos de reta congruentes, eu tenho 3 segmentos de reta, né? Aí eu comparo o primeiro com o segundo, congruente. Comparo o segundo com o terceiro, são congruentes. Então o primeiro é congruente com o terceiro. Tá entendendo? Vou numerar aqui para ver se mostrar de outra forma para ver se tu entende, ó. Eu tenho aqui o meu primeiro segmento de reta. Meu primeiro segmento, tem o meu segundo segmento, aqui também é o segundo ainda, né, porque é RH, e tem o terceiro segmento. Então a ideia é essa, ó. O primeiro segmento, ele é congruente com o segundo. O segundo é congruente com o terceiro. Então eu concluo que o primeiro é congruente com o terceiro. Se isso acontecer, então você tem a propriedade da transitividade acontecendo na congruência. Entendeu? Então eu posso colocar isso numa prova também. Certo, pessoal?
Vamos supor que eu digo um exemplo aí, né? Segmento AB congruente com BC e BC congruente com CD. Então, AB congruente com CD expressa a propriedade da transitividade. Entendeu? Ó, é uma questão, não? Aí você vai dizer se tá certo ou se tá errado. Beleza? Eu podia colocar assim também, ó. Pegadinha. CE. Ó. Aí tu, não, professor, CE não, porque aqui eu tenho CD, ó. Como é que é CE? Entendeu? Cuidado, certo? Então eu podia colocar, então, BC congruente com CD. Mas não, pera aí. Tá errado. Tem que ser AB, ó. AB congruente com CD. Então preste atenção, certo? Na propriedade da transitividade aí. E eu tenho também, pessoal, o ponto médio de um segmento. O que é um ponto médio de um segmento? É que ele divide o segmento em dois segmentos congruentes, ou seja, iguais, que tem a mesma medida. Entendeu? Isso é o ponto médio, já está dizendo, tá? O ponto médio, então divide no meio, não é não? Certo? Em geral é representado por M. Ponto médio em geral é representado por M. Beleza? Então, ó, AM é igual a MB. Então, é ponto médio de AB. Certo? Então, M, ó, é o ponto médio de AB. Você tem esse segmento de reta, ó, AB, e aí você tem um ponto M. Então, o M é o ponto médio entre A e B, porque ele fez com que esses segmentos de reta aí fossem congruentes, certo? AM congruente com MB, beleza? Aqui ele colocou os três como se fosse o igualzinho, né? Semelhante, mas era para ser um tio, né? Que aqui ele tá usando o tio, ó, tiozinho, né? Aqui ele usou os três setinhos, ó, os três hífens, né? Para determinar numericamente esse ponto, dividimos o segmento por 2. Então, de forma numérica, como é que você calcula o ponto médio? Você pega o segmento AB, divide por 2. Entendeu? Ou então você pode somar, ó, esse lado com esse e dividir por 2, que dá a mesma coisa. Vamos supor que o segmento AB fosse 20. Aí eu te pergunto, qual é o ponto médio? Aí tu vai ser, um ponto médio é igual a AB dividido por 2. E vai ser 20 dividido por 2. Vai ser igual a 10. Esse é o ponto médio. Beleza? Ou então o ponto médio, se eu te dissesse assim, ó, essa medida aqui é 3 e essa medida aqui é 3. Qual é o ponto médio? Aí tu poderia fazer, eu tenho o segmento AM mais o segmento MB, porque agora ele me deu a medida de cada segmento, né? Aí divido por 2. Aqui eu vou ter 3 mais 3 dividido por 2. Vai dar 6 por 2 e dá igual a 3. Entendeu? Então pode ter essas duas formas de resolver, de acordo com essas fórmulas aí. Show? Os segmentos, para serem considerados congruentes, devem representar a mesma medida numa mesma unidade de comprimento. É o que nós já vimos lá, né? AR é igual a 3, aí BR é igual a 3 dm, né? Ó, decímetro, aqui eu tenho centímetro, aqui eu tenho decímetro. Então, ó, AR não é congruente a BR, pois 3 decímetros é igual a 30 centímetros, que é diferente de 3 centímetros. Então, cuidado. Não é você analisar só o número. Você tem que ver a unidade de medida. Entendeu? Os números são iguais, mas se as unidades de medida forem diferentes? É a mesma coisa eu dizer, pessoal, 1 metro é igual a 1 centímetro? Não. Então, não tem a mesma medida, não é congruente. Então, se liga, não é só o número. Tem que analisar a unidade de medida.
Mas se AM for igual a 0,4 metros e MR igual a 4 decímetros, podemos dizer que AM é congruente com MR, pois 0,4 metros é igual a 4 decímetros, portanto representa a mesma medida. Resumindo, pessoal, você tem que observar o número e tem que observar a unidade de medida. Número e a unidade de medida. Entendeu? Você não vai observar só o número, não. Ah, o número é igual, é congruente. Não, observa a unidade de medida. Tem que estar na mesma unidade, entendeu? Show de bola? Muito bem. Galerinha, é o seguinte. Nossa aula acabou, certo? Esse é o conteúdo de hoje. Estamos com 40 minutos aí de aula. Tranquilo? Então, o que é que eu vou deixar para você fazer? Ó, vou deixar essas páginas aqui para você estudar, certo? Essas páginas do livro de... Tem 3, Essas páginas do livro de Oficina de Negócio, ó, da página 5 até a página 8, beleza? São esses aqui, ó. Página 5 até a página 8. Deixa essas 4 páginas aqui para você estudar como atividade de casa, certo? É bom você dar uma lida antes, né? Ver o que é e tal, ver se tem alguma dúvida. E também o nosso conteúdo de quarta-feira, página 139 a 142, tá certo? Então dá uma estudada aí como atividade de casa e qualquer dúvida que você for tendo, vai me perguntando, tá bom? Esse livro de Oficina de Negócio, pessoal, é mais leitura mesmo, certo? Mais leitura. Então você vai lendo e aí qualquer dúvida me pergunta, tá ok? E não esqueça, pessoal, faça as 4 questões hoje. Tranquilo? Faça as 4 questões. Não deixe passar em branco. Show de bola. Galerinha, um abraço. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.